Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se resistires às provações, Deus te dará uma coroa que já preparada está, em um lugar cheio de glória, gozo e luz, e viverás perpetuamente com Jesus. Minha coroa está guardada com meu Jesus. Além do sol, além das estrelas do céu de luz. Guarda tua alma bem limpa e pura pra receber tua coroa que Jesus vai conceder. Os vencedores com Jesus se assentarão e coroados reinarão lá em Sião. Minha coroa está guardada com meu Jesus. Além do sol, além das estrelas do céu de luz. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulações. Virão dias difíceis, mas sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Os homens andam em busca de coroas, falam sobre elas, cantam sobre elas e lutam para poder obtê-las. Os homens estão sempre atrás daquilo que a Bíblia chama de glórias e honras. A expressão bíblica para definir glórias, para poder definir honras, a expressão bíblica mais usada é esta: coroa. Eles lutam, trabalham, andam em busca de coroas, lutam por glórias, por honras, por posições, por postos, por autoridade. Coroa fala de honra, fala de glória. Grandes homens, grandes reis na história, grandes pontífices, grandes autoridades do âmbito político, mas também grandes autoridades no âmbito religioso. Grandes pontífices, eles exibem as suas coroas de ouro, prata, diamante. Orgulhosamente eles a colocam em sua cabeça, porque ao colocar a coroa em sua cabeça,
ele se exibe como um homem vitorioso. Não importando quantos ele tenha deixado para trás e mesmo quantos ele tenha usado para pisar, para servir-lhe de degrau. Por isso eu disse, grandes pontífices, grandes personalidades políticas e religiosas, ao alcançar o seu posto, ao alcançar a sua posição, exibem suas coroas, coroas de pratas, coroas com detalhes de ouro e de diamante. É como aquela coroa tríplice que o pontífice de Roma usa, mostrando o seu tríplice poder, falando do seu poder político, falando do seu poder religioso, falando sobre o seu poder, até sobre a outra dimensão. Quantas pessoas são canonizadas, quantas pessoas elas saem do purgatório e tantas coisas mais. Significa tantas coisas. Aquela tríplice coroa que o vigário de Roma usa, fala muito, revela muitas coisas. A Bíblia nos mostra de maneira bem clara acerca deste assunto. E aquilo, na verdade, amassageia o ego. O homem se assenta em um trono, como a própria palavra significa. É o que se encontra escrito ali em sua tríplice coroa. Vigalis Filidei, em romano, em algarismo romano, em letras romanas, aquilo ali significa no lugar do Filho de Deus. Então o homem coloca uma coroa tríplice, valiosa, de ouro, exemplificada na Bíblia como um tríplice poder que uma igreja estaria exercendo nos últimos dias, e ali ele se sente orgulhoso, ali ele se sente completamente dotado de autoridade que os homens lhe concederam. Exibem as suas coroas de prata, ouro, diamante, ficam realizados pela glória alcançada, que é representado, volto a dizer, em uma coroa. A Bíblia fala sobre a coroa que o cristão deve alcançar. E às vezes, o cristão que alcança a sua coroa, ele muitas vezes nem é reconhecido aqui como alguém que venceu, como alguém que, na verdade, tem honras e glória diante de Deus. Apocalipse 2, versículo 10, a Bíblia diz: nada temas das coisas que hás de acontecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e a Bíblia diz: tereis tribulações, mas sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa do cristão, chamada de a coroa da vida, se você ler Apocalipse 2:10, você vai ver que, na verdade, ela não vem por eleições, por posições sociais, financeiras. A coroa da vida, a coroa que é prometida para os filhos de Deus, os homens de Deus, a verdadeira igreja de Deus, a coroa da vida que lhe foi prometido herdar, que lhe foi prometido que eles receberiam ela não vem por graduações, por conhecimentos, ela não vem por cursos superiores, ela não vem por certificados teológicos. O homem às vezes é coroado, tantos diplomas, fazem tantos cursos bíblicos, fazem e estudam, se confinam tantos anos dentro de um seminário e depois se sentem coroados, colocam um anel de formatura, seria como que uma coroa, dizendo: eu estou realizado, eu alcancei aquilo que eu tanto queria. A coroa que a Bíblia promete o cristão, a coroa que a Bíblia promete a verdadeira igreja, o verdadeiro pregador, para que ele possa usar
para que ele possa receber. Irmãos, amados ouvintes, ela vem debaixo de provas. Apocalipse 2:10 diz: o diabo lançará alguns de vós na prisão. E quantos cristãos primitivos, eles foram presos, açoitados pelo inimigo. Quantos foram queimados nas arenas, nas fogueiras, lançados nas covas de leões para serem devorados. Quantos foram torturados, esquartejados, como diz a Bíblia, aos Hebreus capítulo 11. Ali, aparentemente, eles estavam derrotados, vencidos, mas, na verdade, eles estavam recebendo a coroa da vida. A Bíblia já havia dito para eles, em Apocalipse 2, versículo 10, exatamente no período da era de Esmirna, quando aqueles crentes estavam indo às arenas, bem após ali a morte do último apóstolo, bem no início ali da era cristã ou da graça, chegando às nações, aos gentios. Estavam sendo levados para as prisões, como Paulo foi chamado de um prisioneiro de Cristo, como os demais apóstolos também foram presos, torturados. A coroa que eles usavam, ou seja, o receber a coroa deles era ser preso por amor ao nome do Senhor. Na verdade, a coroa, o que eles tinham por coroa, por honra, por glórias, porque coroa fala de honra, coroa fala de glórias. O que era honra e glória para eles era padecer às vezes escassez por amor à verdade, era padecer perseguições por amor à palavra, era ser presos, açoitados, crucificados, como diz a história, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em uma cruz. Aquilo porque ele dizia que aquilo seria a sua honra. O próprio Policarpo, conhecido pela história, por vários estudiosos da Bíblia, ele tomou na sua velhice, aos 88 anos de idade, quando forçaram-no a desistir do cristianismo, a negar o nome de Cristo, ele então disse: por 88 anos eu tenho servido o meu Senhor, e ele nunca me abandonou. Abandonaria eu ele agora, na hora da minha morte? Jamais faria isso. Para mim será um motivo de honra e glória ser martirizado pelo amor de meu Senhor, martirizado pelo amor à verdade, a coroa do cristianismo, meu amigo ouvinte. Não é isso que nós temos hoje. Hoje os homens estão sendo coroados, estão sendo honrados, condecorados. Hoje os homens estão nadando em berços esplêndidos, como diz o hino da nossa nação. Estão deitados em berços esplêndidos. Hoje estamos nadando em mar de rosas. A nossa nação é uma nação onde há direito de expressão, onde, na verdade, há direito de adoração, onde nós podemos crer da maneira que quisermos, pregar exatamente o que quisermos. É um direito que hoje temos em nosso país. Hoje os homens estão repletos de honras, repletos de condecorações, repletos de glórias, repletos de coroas. Mas lembrando, a coroa da igreja primitiva era ser perseguido pelo amor do nome de Jesus. A própria Bíblia já havia dito em São Mateus capítulo 5, o próprio Senhor Jesus Cristo havia dito: quando mentindo disserdes mal contra vós, a Bíblia diz que eles deveriam tomar isso como uma bem-aventurança. Quando forem perseguidos por amor ao meu nome, tomem isso como uma bem-aventurança, ou seja, como uma glória, como uma honra. A Bíblia nos mostra de maneira clara que a coroa do cristão, a glória do cristão, ela vem como a de Cristo veio, debaixo de lutas, debaixo de sofrimentos, debaixo de perseguição. É por isso que hoje a religião moderna não tem recebido a coroa da vida, porque não tem mais provas, não tem mais perseguições, não há mais sofrimento, não há mais dor, não há mais angústia, como foi no início do cristianismo. Hoje temos um cristianismo moderno, hoje temos um cristianismo que, na verdade, agrada a todos, tanto faz ser como não ser.
não exige renúncia, não exige separação. Lá atrás, nos primórdios do cristianismo, quando Deus deixou um modelo para todos quantos desejassem ser um cristão, era uma glória, era uma honra, era uma coroa de vida, padecer perseguições pelo amor à verdade, pelo amor à palavra. E o cristão alcançava a sua coroa com fortes tribulações, com sofrimentos, com angústias. Foi o que Paulo também escreveu em Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 4. Ele diz que em tudo nós éramos, Paulo dizendo ali, atribulados, e hoje os verdadeiros cristãos, em tudo, eles também continuam sendo atribulados. Paulo disse, em tudo somos atribulados, em tudo nós somos perseguidos. Foram expressões do apóstolo São Paulo, mas ele disse, em hipótese alguma, nós estamos desanimados. Podemos ser perseguidos, podemos ser afligidos, mas tomamos as perseguições, as críticas, as aflições como uma honra. Foi o que Paulo disse, temos isto, as perseguições, as tribulações, como um tesouro, ele disse. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Isto é que é a glória do verdadeiro cristão. Isto é que é a verdadeira coroa do cristianismo. A vida de Jesus manifestada dentro da vida do pecador arrependido. Esta é a glória do cristianismo. É um homem, é um pecador, é uma igreja manifestando o fruto do Espírito, manifestando a natureza de Jesus Cristo. Esta é a glória do cristianismo, é receber o mesmo Espírito que esteve dentro de Cristo Jesus. Mas essa glória, mas esta coroa, mas essa honra não se recebe facilmente. Muito um homem luta, muito ele se prepara, muito ele trabalha para receber uma coroa. No cristianismo não é diferente. Para receber a coroa da vida, muito se tem que trabalhar, muito se tem que lutar, muito se tem que renunciar. Exige-se uma fidelidade até a morte, como diz Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E Jesus mesmo disse, Apocalipse 3:11, a João na ilha de Pátimos, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que venceu, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Esta é a coroa da vida, esta é a coroa do cristão, receber o direito de morar com Deus e nunca mais sair da presença do Senhor. Ora, meu caro ouvinte, há uma coroa para o cristão, assim como houve uma coroa para o Senhor Jesus Cristo. Jesus recebeu sua honra, sua glória, depois de lutas, angústias, tribulações, depois de passar pelo Getsemane e dizer, minha alma está angustiada até a morte. Depois de tomar o fardo pesado do mundo sobre os seus ombros. Depois de ser blasfemado, cuspido, humilhado. Depois de passar por duras provações. Nós encontramos Jesus ressurreto no livro do Apocalipse. E quando ele aparece ressurreto no livro do Apocalipse, a Bíblia diz, meu caro ouvinte, que havia ali 24 anciãos, e quando eles viram Cristo ressurreto, assentado sobre o trono, aquele que havia sofrido, sido humilhado, aquele que foi triturado, moído pelos nossos pecados, quando eles viram aquele Jesus ali assentado sobre o trono, como o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu e prevaleceu, quando os 24 anciãos o viram ali, a Bíblia diz que os 24 anciãos tiraram de suas cabeças as suas coroas
e lançaram sobre o trono aonde estava o cordeiro, e eles diziam em uma só voz, em Apocalipse 4, versículo 11, digno és, Senhor, de receber a glória e honra e poder. Ou seja, nós não somos dignos de receber a coroa, mas tu és digno de receber esta coroa. Coroa de glória, de honra, de riqueza, de louvor, coroa de poder, porque tu criastes todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Mesmo os 24 anciãos, 12 apóstolos e 12 patriarcas. Sim, eles tiraram as suas coroas e renderam-na ao Senhor Jesus Cristo, que agora era o digno de receber uma coroa de glória. Por quê? Porque antes de receber uma coroa de glória, ele havia usado uma coroa de angústia, uma coroa de dores, uma coroa de vergonha, uma coroa de espinhos. Foi o que fizeram para ele e colocaram em sua cabeça e disseram, este é o rei dos judeus, esta é a coroa dele, e deram uma coroa de espinhos, furando a sua fronte, o sangue escorria pelo seu rosto. Agora que ele ressuscitou, ele recebeu pelos 24 anciãos coroas de glória e de honra. A coroa que nenhum homem gostaria de usar, Jesus usou, uma coroa de vergonha, uma coroa de humilhação, uma coroa de renúncia, uma coroa de dores, uma coroa que lhe fez sangrar. Esta é a coroa que nenhum homem lutaria por ela, se esforçaria por ela, mas Jesus lutou e se esforçou por ela. Se ele primeiro não tivesse colocado sobre sua cabeça a coroa da humilhação, a coroa do desprezo, ele jamais colocaria em sua cabeça a coroa da glorificação, a coroa da honra. A coroa fala de poder, de autoridade. E a Bíblia diz em Mateus 28, versículo 20, a Bíblia disse, todo poder me foi dado, em cima da terra e embaixo do céu. Ou seja, agora ali estava aquele que tinha a coroa. Sim, somente aguardando a sua esposa, a sua noiva, chegar para a cerimônia, para que quando ela chegar, a sua esposa, a sua noiva, a sua rainha, ela possa colocar a coroa na cabeça dele, e ele colocar a coroa na cabeça dela. Assim como o noivo coloca a aliança no dedo da sua esposa, e a esposa coloca a aliança no dedo do seu esposo. Mas antes da coroa da glorificação, é necessário a coroa do desprezo, da humilhação, a coroa do espinho. É exatamente a coroa que agora a verdadeira igreja ela está usando. Uma coroa de dores, de humilhação, uma coroa de desprezo. Porque como é desprezado aquele que verdadeiramente segue e serve a Cristo Jesus. A coroa que nenhum homem gostaria de lutar e ir atrás dela. A coroa de espinho foi a que Jesus usou primeiro, para depois receber uma coroa de honra. A coroa que hoje a maioria dos homens não querem lutar por ela, é essa coroa de espinho. Aquele que quiser vir após mim, renuncia ao mundo e segue-me. Esta é uma coroa de espinho. Aquele que não deixar pai, mãe, amigos, o mundo, o pecado, as vaidades, por amor de mim, não é digno de mim. Uma coroa de espinho. A Bíblia nos convida a viver uma vida santificada, uma vida diferenciada com relação à vida que o mundo que não conhece a Deus vive, isto é, uma coroa de espinho. Sim, e aqueles que hoje colocam em sua cabeça uma coroa de espinho, que na verdade resume-se em uma coroa de zombaria, como são zombadas as mulheres que colocam essa coroa de espinho sobre a sua cabeça. Ataviar-se decentemente, não de maneira vulgar hoje, é colocar na cabeça uma coroa de espinho. Mas fique tranquila, aguarde um pouquinho de tempo, que logo logo você abrirá a mão desta coroa de vergonha, de espinho, que leva ao mundo zombar, ridicularizar a tua fé, e Cristo te coroará com uma coroa de glória. Apenas um pouquinho de tempo, e essa coroa de espinho que te faz apartar-se do mundo, apartar-se do pecado, viver uma vida diferenciada, andar na contramão do mundo.
Esta é a coroa de espinho que muitos jovens estão usando, não agindo como os jovens que não conhecem a Deus. Que muitas mulheres estão usando, sim, não agindo como as demais que não conhecem a Deus agem, como Paulo escreveu a 1 Timóteo 2,9, que as mulheres que fazem profissão de servir a Deus, que na verdade amam e servem a Deus, deveriam andar na contramão das mulheres que não servem a Deus. Não deveria agir da mesma maneira, falar da mesma maneira, pensar da mesma maneira, se vestir da mesma maneira. É necessário usar uma coroa de espinho para depois receber uma coroa de glória, a coroa da dor, a coroa da vergonha, a coroa da humilhação. Cristo usou primeiro. Exatamente agora, a coroa da dor, a coroa da vergonha, a coroa da humilhação, a coroa da perseguição, a igreja está usando agora. A verdadeira igreja do Deus vivo, ela é desprezada pelo mundo. Sua fé é ridicularizada pelo mundo. Sua adoração é ridicularizada pelo mundo. Sua pregação é ridicularizada pelo mundo. Mas logo, logo verás a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Entre aquele que, na verdade, usou a coroa de espinho e aquele que apenas lutou por glórias. Como este mundo só luta por glórias. Igrejas só lutam por glórias. Pregadores só lutam por glórias. Mas não querem carregar em sua cabeça aquela coroa de espinho, aquela renúncia, aquela dor, aquela humilhação que vivem verdadeiramente os que servem a Cristo piamente. Sobre a sua cabeça colocaram uma coroa de espinho e sangue estava escorrendo pelo seu rosto, caminho do Gólgota. Bateram nas suas costas até quase suas costelas aparecerem. Assim está a igreja do Deus vivo. Procure uma igreja que carregue uma coroa de espinhos, que está sendo batida e perseguida, como Cristo foi surrado, batido e perseguido no caminho do Gólgota. Poucos são batidos e perseguidos hoje. Poucos são vilipendiados hoje, como é vilipendiada a igreja que admite que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, o único nome para ser invocado nas águas batismais sobre a vida do pecador arrependido. Poucos são vilipendiados, envergonhados. Poucos são tão discriminados pela sociedade e pelas religiões modernas como aquela igreja que está sendo batida, surrada, como Cristo no caminho do Gólgota, a ponto de quase suas costelas aparecerem. Há uma igreja que é diferente nas suas vestes, é diferente na sua pregação, é diferente no seu trato, é diferente nos seus negócios, é diferente no seu testemunho. Há uma igreja que é o divisor de águas. Sobre a sua cabeça, a cabeça desta igreja, é colocada uma coroa de espinhos e sangue está escorrendo pelo seu rosto, e muitos ridicularizando a sua fé e dizendo tal como disseram para Jesus: salvou os outros e não salva a ti mesmo? Desce da cruz, negue a tua fé, abandone o teu testemunho, negue o nome de Jesus. Não é o que muitos às vezes são induzidos de maneira cruel a negarem o batismo em nome de Jesus Cristo, a negarem ao Deus de Israel, Deus único, que Moisés disse: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, que se fez carne e habitou entre nós, foi chamado de Emanuel, e foi ao caminho do Gólgota, sendo torturado, esbofeteado, para perdoar os meus e os teus pecados. Ó, meu amigo ouvinte, venha andar na contramão do mundo, como Jesus andou na contramão do mundo. A Bíblia diz, o Mestre disse, São Mateus capítulo 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim, ele herdará todas as coisas, ele será salvo
Isso são palavras do próprio Jesus. Jesus disse a João na ilha de Pátimos: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo disse: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele disse: desde agora eu vejo que está vindo para mim uma coroa de justiça, não só para mim, mas para todos quanto amarem a sua vinda. Todos quanto colocarem primeiro a coroa do desprezo, a coroa do espinho em sua cabeça, como Paulo também o colocou. O apóstolo mais açoitado, o apóstolo mais perseguido, o apóstolo que mais vezes foi preso na Bíblia, ele carregou uma coroa de espinho, e por isso ele recebeu também uma coroa de glória. Por isso ele disse: se este corpo terrestre se desfizer, eu já tenho um edifício, eu já tenho um corpo de glória preparado, me esperando a desprender dessa matéria para subir para um outro reino, aonde não seremos mais humilhados, mas agora estaremos para sempre coroados, estaremos para sempre agora reinando em uma nova dimensão. Não mais debaixo de perseguições, não mais debaixo de humilhações, mas agora debaixo de um reinado de Cristo e a sua igreja. Por isso vale a pena suportar. Por isso vale a pena, meu caro ouvinte, esperar um pouquinho de tempo. Por isso que vale a pena padecer perseguições, desprezos, aflições, mulheres perseguidas por maridos, marido por mulheres, pais por filhos, filhos por pais, igreja pela política, pela sociedade. Vale a pena suportar. Há uma coroa da vida que Tiago escreveu no seu capítulo 1, no seu versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A coroa da vida, a coroa da glória, a coroa da honra virá. Suporte um pouquinho de tempo com esta coroa de espinho, vergonha, dores, perseguições, porque logo, logo a tua coroa será trocada como a coroa de Jesus. Tiraram-lhe agora a coroa de espinho e deram-lhe agora aos anciãos toda a honra e toda a glória. Em Apocalipse 4:11, renderam as suas coroas aos seus pés no seu trono de graça e misericórdia. Muito em breve, ó crente fiel, muito em breve, ó crente provado e tentado, mas que não se dobra e não recua na batalha, tua coroa de espinho, tua coroa de vergonha será substituída pela coroa da vida eterna, como Paulo recebeu, como Pedro recebeu, como o mártir Estevão recebeu, e como todos quanto perseverarem até o fim sem recuarem na batalha, também receberão as suas coroas. Ó, meu caro ouvinte, eis que cedo venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre é exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.